Olá, você do canal, como é que você tá? Eu tô aqui já há algum tempo tentando fazer esse vídeo, né? Você vai e volta, enfim, eu aceitei o desafio e agora eu vou até o fim com esse canal. Sou desses. Então, a ideia de hoje é a gente conversar um pouco sobre uma mudança de mentalidade em um aspecto, em uma área que a gente geralmente tem acreditado o tempo todo. Eu escutei essa semana que a gente passa a vida agora, quando adulto, aprendendo a desaprender. E eu pensei, é verdade. Certamente você já chegou a escutar sobre a história da criação. Se você abrir sua Bíblia em Gênesis 2, você vai ver a criação, a formação do homem. Ele fala que Deus, ele soprou sobre Adão. E no momento que ele soprou, Adão era um barro, ele foi feito do pó, do barro. E ele fala que quando ele soprou, Adão então se transformou em uma alma vivente. Então ele não era só um corpo, ele agora era um corpo que tinha o sopro de Deus. E foi nesse mesmo aspecto que a gente foi criado. E a grande questão é que a gente, ser humano, se você observar você mesmo, você vai perceber que você tem sim falhas, que você tem sim conceitos errados, motivações erradas. E isso tudo tem origem no pecado. O pecado, quando entrou na vida do ser humano, ele fez com que a gente tivesse separação entre nós e Deus. Então, tudo aquilo que estava no coração de Deus para a nossa vida, tudo aquilo que Ele tinha colocado como essência no nosso coração, ela foi corrompida por causa do pecado. Então, é por isso que, por exemplo, você não pode dizer nunca que você nunca mentiu. E o pecado entra no ser humano, o pecado entra na história da humanidade. E por causa disso, a gente não tem mais as motivações corretas. E quando eu falo sobre o pecado, eu sempre penso assim, como é bom saber que existe um mais na história. Você vai ler a Bíblia, você procura, você vai ler algo sobre pecado, pode ter certeza que vai ter um mais ali no meio, porque algo aconteceu para que a gente tivesse esse mais. Algo aconteceu, alguém veio para que a gente tivesse um shift. E é o seguinte, o mais aqui se chama Jesus Cristo. Jesus, sendo o próprio Deus, ele se fez como homem e pagou todos os nossos pecados na cruz do Calvário, para que a gente pudesse ter novamente a motivação correta em todas as áreas da nossa vida, para que a nossa essência como ser humano, ele voltasse ao estado original do que Deus nos criou para ser. Então, no momento que Jesus vai até a cruz do Calvário e ele paga o preço pelos pecados daqueles que creem nele, então ele abre novamente essa possibilidade de o ser humano voltar ao seu estado original e viver uma vida que ele mesmo chamou de vida e vinda e abundância. Eu queria dizer a você aqui hoje, enfatizar que Jesus, ele é o próprio Deus que veio em forma de homem e morreu no nosso lugar para que a gente tivesse acesso novamente à nossa verdadeira identidade. E por que eu quero frisar tão bem isso? Porque eu compreendo que não existe ninguém melhor do que o Criador para falar o que a criatura deve ser e o que é que ele sonhou com essa criatura, o que é que ele estava pensando com essa criatura quando ele decidiu criar ela. Deus te criou com um propósito e Jesus Cristo, ele pagou o preço para que a gente pudesse voltar a esse estado original do que Deus tinha pra gente. Sem Jesus não teria como a gente ter acesso a Deus novamente. E a gente foi criado para ter comunhão com Deus. E por que será, Thaís, que eu quero tanto falar sobre isso? Por que será que tu tem que falar tanto, frisar que Deus que criou o ser humano? Tu só poderia, trazer uma questão de identidade sobre quem a gente é, sem falar sobre Deus. Mas a questão é, tem como eu falar de você e falar de mim mesma se não for olhando pela ótica e pela perspectiva daquele que criou a gente, gente? Não tem como. Não tem como. Então, a partir de agora, a partir do próximo vídeo, eu sempre vou trazer à tona a realidade de quem Deus diz que você é. Aquele que te criou, o que é que ele diz sobre você? E se você crê nisso, você acredita que Jesus veio, abre teu coração para ele, abre teu coração para o que está vindo nos próximos vídeos, certo? E antes de terminar esse vídeo, sempre Deus tem trazido umas palavras no meu coração e eu queria liberar sobre você, caso faça algum sentido. Nada do que você passa na sua vida de complicado, nada que você tem na sua vida de ruim, enfim, que você não gosta, isso não é o problema. Droga, se você é viciado em droga, não é o problema. Se você é viciado em bebida, eu quero te dizer, esse não é teu problema. Se você tem problema na sua família, esse não é teu problema. Você acha que esse é o problema, mas não é. Sabe qual é o teu problema? É a falta de propósito. E para ter clareza no propósito, você precisa ter uma identidade muito bem firmada. Nos próximos vídeos, a gente vai conversar sobre escutar, sobre acreditar e sobre concordar
com aquilo que o nosso Criador fala sobre a gente. Então eu te vejo no próximo vídeo, fica ligado no canal, liga logo esse sininho, tá bom? É isso aí, tenha uma boa semana e a gente se vê no próximo vídeo.